Olá, seja bem-vindo até o Sim, Teologando com Simplicidade. Eu sou Matheus Salles e hoje nós iniciaremos a nossa aula sobre a doutrina da salvação. E o primeiro ponto que nós iremos abordar hoje será a depravação total. Aqui vocês podem ver a necessidade de compreendermos o que é a depravação total para podermos analisar o que de fato é salvação e do que nós somos salvos em Cristo Jesus. Se não passarmos a compreender o objetivo para o qual fomos criados e a queda do homem no Éden, dificilmente conseguiremos compreender a profundidade da obra de Cristo Jesus no Calvário e a grandeza do amor de Deus pela humanidade perdida. Compreender o que vem a ser a total depravação do homem é necessário para compreendermos o glorioso poder da cruz de Cristo. Somente quando nós compreendermos de fato o que é a depravação total e o que ela causa no ser humano, a iniquidade, somente assim conseguiremos compreender com mais clareza o que vinha a ser salvação e do que nós fomos resgatados em Cristo Jesus. Os objetivos dessa aula será, em primeiro lugar, compreender a criação do homem como imagem e semelhança de Deus e as implicações disso na prática. Compreender que a queda do homem no Éden trouxe consequências desastrosas para a humanidade de forma geral, tanto o homem quanto a criação, rompendo assim a relação que havia entre Deus e um homem. Compreender que, devido à queda do homem, todas as facetas do caráter humano ficou completamente corrompidas pelo pecado de Adão, a qual nós herdamos. Então, compreender esses três pontos é de fundamental importância para que nós possamos assim desenvolver o conceito de depravação total e a necessidade que este homem, totalmente corrompido pelo pecado, ele tem que ter para se encontrar com Jesus Cristo Nazareno. Em primeiro lugar, a imagem e semelhança é de fundamental importância compreender esses dois conceitos. Na verdade, eles são termos sinônimos, como nós vamos ver a seguir. Então disse Deus, diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Observa que o primeiro ato, após Deus criar a natureza e todas as coisas, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, você consegue perceber agora que, por último, ele cria o homem. E ao contrário da pronúncia de Deus logo a respeito da criação, como diz, e haja separação entre águas, e haja luz, e etc, etc, você vai ver aqui Deus pronunciando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso aqui é a primeira demonstração, depois de Gênesis 1:1, da trindade em Gênesis capítulo 1. O façamos aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação do homem. Aqui Deus começa a trabalhar para formar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Deus chama à existência aquilo que não existe, mas quando ele vai criar o homem, ele toma do pó da terra e começa a moldá-lo e depois começa a soprar sobre as suas narinas até que ele se torna alma vivente. Então, neste momento, Deus está criando o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. E aqui vocês vão ver que imagem e semelhança não são termos distintos, muito pelo contrário. Na verdade, imagem e semelhança são termos intercambiáveis ou termos que são sinônimos nesta expressão. Ao fazer isso, Moisés parece estabelecer uma relação de paralelismo para reforçar a tônica criacional da parte de Deus. Isso é extremamente comum na poesia hebraica. Ou seja, na poesia hebraica você vai ver em uma estrofe algo sendo afirmado e na linha seguinte a mesma expressão será repetida com outras palavras. Ele quer reforçar algo por trás disso. Nós chamamos de paralelismo. Você vê aí em Salmos de número 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Na primeira parte, você vai ver, os céus proclamam a glória de Deus. Você vai encontrar aí em negrito, céus. E céus é a mesma coisa de firmamento, que você encontra agora na segunda linha. Proclamam é a mesma coisa que anuncia. Ou seja, proclamar era a mesma coisa que anunciar. E a glória de Deus demonstra as obras de suas mãos. O que é que o salmista quer dizer quando ele repete essa mesma expressão com frases diferentes? Ele quer demonstrar que a criação do próprio Senhor Deus
é uma criação que manifesta a sua própria glória. Essa é a ideia por trás deste versículo. A gente vê isso também nos Salmos de número 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você vê aqui a primeira frase dizendo não nos trata, e a segunda parte você vê nem nos retribui. Tratar e retribuir aqui, neste caso, são sinônimos. Segundo, que você vê a expressão em vermelho, é a mesma coisa que consoante, o de acordo. E aí você vai ver por último, nessa parte de azul, nossos pecados, as nossas iniquidades. O que é que o salmista quer enfatizar aqui é que Deus é um ser misericordioso. Então, isso aqui demonstra um caráter de Deus, o atributo de Deus, a misericórdia presente nele. Então, você vai ver que isso é chamado de paralelismo sinonímico. É uma ideia que é dita com uma frase, logo seguida é dita com outras palavras para reforçar uma única ideia que Deus quer transmitir através do texto sagrado. Ou seja, termos que são sinônimos. Moisés não está querendo dizer que há uma diferença entre o que é imagem e o que é ser semelhança. Muito pelo contrário, mas ele está enfatizando que a criatura possui aquilo que a gente chama de imago Dei, e em latim quer dizer imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Dentro dele reside essa própria imagem e semelhança do Senhor. Agora, quais são as explicações de sermos a imagem e a semelhança de Deus? O ser humano, quando foi criado, ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Esse é o principal propósito de toda a raça humana. Em última instância, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Isto é, para nos prostrarmos diante da majestade santa. E à medida que nós nos prostramos diante da majestade santa, nós também nos deleitamos no próprio Senhor. Fomos criados para nos deleitar nele à medida que o adoramos. Você vê isso no Salmo de número 37, verso 4. Quando ele diz, deleita-te no Senhor e ele fará o desejo do teu coração. Então você vai ver que há uma relação entre um deleitar e uma satisfação. Isso é interessante, abrindo aspas aqui, porque muitas vezes nós vamos atrás de satisfação de nosso próprio ego. Isso é muito comum quando nós pecamos. O que é o pecado? É uma falsa representação de deleite e satisfação. Mas por que nós vamos atrás? Porque há, assim dizia Santo Agostinho, alguns anos atrás, por volta do século IV, que há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, e somente Deus pode preenchê-lo. Né? Ele vai dizer ainda mais, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Portanto, o homem foi criado para adorar, se deleitar e também regozijar diante da presença do Senhor. Esse prazer pleno só é possível quando nós, assim, cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados. Ou seja, adorar o Senhor. Essa satisfação, esse deleite, só vem quando nós nos prostramos diante do Senhor. Mas também, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor nos criou para que pudéssemos refletir a sua imagem e semelhança na sua própria criação. Isso quer dizer, em primeiro lugar, resumidamente, que eu quero demonstrar aqui, ele é um ser pessoal. Ou seja, ao contrário dos animais criados, o ser humano pode relacionar-se com outros seres humanos. E à medida que nós nos relacionamos com outros seres humanos, nós somos capazes de compreender o outro. Além do mais, nós somos capazes de nos compreender perfeitamente também. Isto é, antes da queda. Além do mais, ele é um ser santo. E santidade aqui tem a ver com a questão da justiça, de ser reto moralmente. Então, você vai ver que em Eclesiastes o Senhor fala muito isso. O Senhor criou o homem bom, o homem reto, mas ele buscou muitas loucuras. Então, nós fomos criados desta maneira santa. Ele possui uma consciência moral. Ele consegue discernir o que é certo, o que é errado. Isso também é possível quando nós nos reunimos coletivamente. Nós determinamos o que é certo e o que é errado. Isso é porque existe uma lei moral dentro de nós, cravada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso em Romanos capítulo 2, né? Que os homens não tendo a lei, mas eles permanecem com a lei cravada nas suas mentes,
que é a lei da consciência, ela te dita o que é certo, o que é errado, ela te acusa quando você faz algo de errado. Então, nós fomos criados com isso. Nós temos essa consciência moral. E, além do mais, o ser humano possui a capacidade de relacionar com seus semelhantes. Ele também possui uma inteligência racional. Isso tudo são reflexos do que é imagem e semelhança de Deus no homem. Além do mais, dizemos também que o ser humano possui atributos que a divindade também possui. Estes atributos nós chamamos teologicamente de atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus, em seu santo conselho, comunicou, isto é, doou, colocou no ser humano quando o criou. E quais são esses atributos? Bondade, amor, misericórdia, santidade, justiça e etc, etc, etc. Além do mais, nós temos aquilo que nós chamamos também de atributos incomunicáveis, que são atributos de Deus que ele não comunica à humanidade. Por exemplo, ele não comunica a sua onipotência, ele não comunica a sua onisciência, ele não comunica a sua eternidade, né? O ser humano não pode ser eterno da mesma forma que Deus. O ser humano teve um princípio, né? Deus não teve um princípio. Então, isso nós chamamos de atributos incomunicáveis. Portanto, Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, ele comunica os seus atributos a essa imagem e semelhança, isto é, a sua criatura. O amor, santidade, bondade e justiça, como já vimos agora. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus no sentido representativo e funcional, não em essência. Algumas pessoas vão dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, logo Deus tem corpo físico como nós temos. Não é dessa forma que nós somos imagem e semelhança. Expliquei isso anteriormente no slide. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus no sentido representativo e funcional, não em essência. Em essência, a única pessoa que é a imagem de Deus é o próprio Cristo. Isto nós vemos em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, Colossenses, capítulo 1, versículo 1, 15 ao 17. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4, onde nós vamos ver a expressão que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vemos aí que Cristo é tanto Deus quanto homem, né? Nós chamamos isso aqui de união, divino-humano. Ele é a única pessoa que é Deus em própria essência. Nós, seres humanos, não somos. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus no sentido representativo e funcional. No mundo antigo, era comum levantar uma estátua para representar o domínio do imperador ou de um rei, né? O Zuck vai dizer mais ou menos assim: da mesma maneira que imagens ou estátuas representavam deidades e reis no mundo antigo, ou no Antigo Oriente Próximo, até o ponto em que eram praticamente intercambiáveis, assim o homem, como imagem de Deus, foi criado para representar o próprio Deus como soberano sobre toda a criação. Esse é o sentido de representativo. Você aqui levantava uma estátua no mundo antigo, o rei, o imperador, e quando ele levantava a estátua, que era a sua imagem, essa mesma palavra que Moisés usa aqui em Gênesis, as pessoas olhavam para aquela imagem e compreendiam que aquele Senhor tinha domínio sobre aquele território, sobre aquele lugar. Então, as pessoas, por verem aquela imagem do soberano, tinham uma reverência, se prostravam diante dessa imagem, né? Então, nós vimos aqui por amor ao soberano, ou também por obrigação ao soberano. Tinha muito disso também. Então, nós vemos aqui que o homem foi criado para representar Deus na terra. Mas em que sentido nós vamos representar a Deus e em que sentido somos imagem e semelhança num contexto funcional? Isso se torna evidente quando nós analisamos o verso 26 de Gênesis capítulo 1, parte B, que diz: tenha ele domínio. E o versículo 28 que parece corroborar essa mesma expressão: sujeitai e dominai. Esses dois verbos no hebraico passam a ideia de domínio, governo do homem sobre a criação de Deus. Nesse sentido, é colocar literalmente no texto hebraico, como demonstra Salmos, capítulo de número 8, versos 5 ao 8, pisar, colocar debaixo dos seus pés. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca a criação criada debaixo dos seus pés. Isto é, literalmente, debaixo do seu domínio. O homem foi criado
para ser corregente com Deus. Nós vemos aqui Deus como o regente supremo de toda a sua criação, que cria todas as coisas, que governa todo o cosmos, né? Então você vê também Deus governando sobre toda a sua criação, o rei soberano, mas esse rei soberano agora comunica domínio a este ser criado, a sua imagem e a semelhança. Portanto, esse ser criado, ele passa a ser corregente com Deus na sua própria criação. É nesse sentido que o homem é imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus domina, Deus comunica esse domínio ao homem para ele também governar sobre a criação dada por Deus. Observa que no texto grego do Antigo Testamento, nós chamamos de Septuaginta, demonstra muito bem isso, kata, né? O domínio do homem está debaixo do domínio de Deus. Deus como ser supremo governador de toda a sua criação. Então nós vemos aqui Deus comunicando domínio ao homem. É interessante falar disso porque quando nós formos falar do domínio de Cristo sobre a terra, nós vamos ver justamente Deus restaurando em Cristo Jesus o domínio da criação através do seu sacrifício e devolvendo esse domínio ao homem novamente. É por isso que Cristo vai dizer lá no Apocalipse que agora nós reinaremos juntamente com ele. Aqui você vê também, em segundo momento, aquilo que nós chamamos de queda. A despeito do homem ser imagem e semelhança de Deus, a despeito dele ser criado para governar, dominar sobre a sua criação, dando nome aos animais, isso é uma demonstração de governo, de domínio, né? Você consegue perceber até hoje, após a queda, o homem dominando animais ferozes, animais selvagens. Você vê pessoas conseguindo dominar leões, você vê pessoas conseguindo dominar cobras e etc, etc. Isso é uma demonstração do domínio que Deus comunicou ao homem. Claro que após a queda, a situação fica bem mais difícil de acontecer. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para governar sobre a sua criação. No entanto, ocorre aquilo que nós chamamos teologicamente de queda. Queda é um estado que ocorre após o homem e a mulher ter pecado. Agora eles estão num estado de falta para com Deus, porque quebraram a lei do Senhor, porque quebraram os seus mandamentos. E é sobre isso que nós vamos discorrer agora. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, depois você pode acompanhar com mais clareza no seu texto, nós vemos aqui em primeiro momento que ocorre aquilo que nós chamamos de tentação. No primeiro lugar, nós vemos aí a sagacidade da serpente. Em Gênesis capítulo 3 vai dizer que a serpente era mais sagaz do que todos os animais. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, você vai ver que a serpente é descrita aqui como Satanás. O apóstolo Paulo diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nos versículos 13 ao 15, ele também irá afirmar: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que da mesma forma como Satanás, a serpente, e aqui ele mostra que é Satanás, enganou Eva, assim também há falsos profetas, falsos apóstolos que se levantam dentro da igreja de Cristo Jesus para enganar também os servos de Deus. Portanto, quando esses apóstolos se levantam, esses falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ministros se levantam, nada mais é do que uma manifestação de Satanás que ocorreu da mesma forma no Antigo Testamento, está ocorrendo agora através dessas pessoas. Assim como Satanás usou a serpente, assim também ele está usando esses falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo aqui está demonstrando que a serpente nada mais é do que Satanás. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 12, ele vai dizer algo de mesma natureza. Acompanhe comigo em sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui o apóstolo Paulo demonstra que o grande dragão é
a antiga serpente, isto é, Satanás. De acordo com esses relatos do Novo Testamento, nós percebemos claramente, e nós não temos dúvida disso, que a serpente que estava no Éden é Satanás. Então as Sagradas Escrituras vai dizer que ele é sagaz, e porque ele é sagaz, ele enganou Eva. E como é que ocorreu esse engano? O capítulo 3 vai demonstrar isso aqui. Houve uma perversão da palavra de Deus. É interessante falar sobre perversão da palavra de Deus, porque as Sagradas Escrituras vai demonstrar que esses falsos mestres, a qual o apóstolo Paulo está falando, eles usam as Escrituras e torcem também as Escrituras, como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, ao seu bel prazer. Da mesma forma que eles torcem as Escrituras, eles pervertem a palavra, também Satanás perverteu a palavra no Antigo Testamento, mais precisamente no Éden. E aqui ele vai demonstrar como Satanás perverteu esta palavra. Nós vemos aqui claramente uma perversão da palavra de Deus por parte da serpente. Você pode acompanhar aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando Satanás diz, e disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Mas no capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz que de toda árvore do jardim eles poderiam comer livremente. Mas o que ocorre aqui? Satanás está colocando uma incerteza na afirmativa de Deus. O Senhor deu a ordem de que eles poderiam comer livremente. Claro, com exceção de alguma árvore que ele vai descrever no versículo seguinte. Mas ele vai colocar uma dúvida na mente de Eva. E aqui começa a perversão da palavra de Deus. E a mulher responde no versículo 3 dizendo, nem tocareis nela. Mas o Senhor não disse isso. O Senhor apenas ordenou que não comesse de determinada árvore. E aqui ele vai dizer no versículo 4 a mulher, certamente não morrereis. Mas o Senhor já tinha dito no capítulo 2, versículo 17, que no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, Satanás está começando a subverter a palavra de Deus e vai aqui usar essas expressões para chegar ao ponto culminante desse texto bíblico aqui, que ele vai dizer, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, qual é a tônica por trás aqui? Satanás usou de falsa ilusão para dizer que, como Deus, eles seriam igualmente. Assim como é descrito em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo de número 28, quando aqueles reis pagãos são descritos ali como uma figura de que eles irão demonstrar assim, um certo juízo ou da forma que virão, é descrito também que da mesma forma Satanás aconteceu isso com ele, é demonstrado aqui também que da mesmo desejo que havia no coração dele de ser igualmente a Deus, de se elevar o seu trono ao trono de Deus, aqui é demonstrado também que como Deus ele usa essa tentação para que eles sejam semelhantes a ele nesse quesito. O que a gente sabe a respeito disso? Que isso era uma mentira, que nada mais é do que uma perversão da palavra de Deus. O problema de Eva foi dar abertura a Satanás, foi dialogar com o mal. Esse foi o grande problema de Eva. Então, essa ideia por trás, descrita ou jogada por Satanás, e o texto bíblico vai demonstrar qual será a reação de Eva diante disso. Vendo ela a árvore que era agradável para dar o fruto, para dar entendimento, abre aspas, igual a Deus, fecha aspas, comeu e deu ao marido. É interessante isso porque Eva, ela come o fruto porque ela queria ser exatamente como Deus era, conhecedor do bem e do mal. É interessante parar um pouquinho e analisar como é que Deus conhece o mal. Será que Deus conhece o mal porque ele cometeu algum tipo de mal? Não. O conhecimento que Deus tem do mal é como um delegado tem um conhecimento do homicídio. Ele pode saber as causas, mas mesmo assim sem ter cometido o homicídio. Então, é dessa forma que Deus conhece o mal, não no sentido prático. Então, nós vemos aqui que depois que ela comeu, ela deu ao marido. Isso aqui ocorre o que nós chamamos de queda. Depois da tentação e assim a desobediência dos mandamentos do Senhor, houve aquilo que nós chamamos teologicamente de queda. Então, diz o versículo 3, versículo 7, observa só essa parte em vermelho. Foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Caíram do estado de inocência a qual viviam e passaram a viver no estado com uma consciência culpada, com uma consciência pesada diante de Deus. Em segundo momento, nós vemos aí, a partir do versículo 8, que eles se esconderam da presença de Deus, porque, diz o versículo 10, sentiram medo dele. Então, houve ali, na queda, houve uma vergonha, uma consciência culpada, houve ali uma tentativa de se esconder da presença de Deus e houve temor presente no coração do homem quando pecou diante de Deus. Quais foram as implicações da queda? Em primeiro lugar, houve morte espiritual, uma completa ruptura da comunhão que tinham com Deus. Naquele momento, o relacionamento do homem com Deus fora perdido. Em segundo lugar, houve uma morte física também. É exatamente o que vemos nos registros genealógicos. Você vai ver que depois que Adão e Eva geram filhos e assim todas as suas gerações, nós vamos ver que há ali em um determinado momento, a vida de cada um deles se findam. Então nós vemos ali a morte como consequência da desobediência do homem. Então, nós vemos em terceiro lugar que aquela imagem e semelhança de Deus, a bondade, a retidão, a justiça, a capacidade de pensar sobre o outro ser humano e sobre si mesmo, agora também é corrompida. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, o caráter do homem agora é corrompido. A vida do homem está completamente corrompida pelo pecado. Nós vemos, de acordo com as Sagradas Escrituras, aquilo que nós chamamos de pecado. E o que seria pecado segundo as Escrituras? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, nós temos uma definição de pecado como um ato. É algo a transgredir, ou ir contra a lei de Deus. Nesse sentido, é uma quebra da ordenança do Senhor, uma quebra dos mandamentos de Deus. E nós vemos aí as palavras hebraicas e grega utilizadas como pecado aplicam-se tanto a disposições e estados como atos. Neste caso, o pecado seria uma inclinação que procede do coração, uma disposição que vem dele, ou algum ato cometido contra o Senhor. Nesse caso, é uma disposição, uma inclinação que parte de dentro do ser humano para quebrar a ordenança do Senhor, para quebrar os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aí o pecado também pode ser cometido tanto por omissão quanto por comissão. Então, nós temos essas duas áreas aí que nós definimos dentro do pecado. Um, nós cometemos deliberadamente contra o Senhor, e outro, nós nos omitimos diante de uma verdade que nós devemos falar ou fazer. Tiago vai dizer isso. Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, ele comete pecado. Isso é pecado de comissão. Existe também aquilo que nós chamamos de uma definição teológica para o pecado. Segundo Strong, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Olha só que a definição de Strong não está distante do que o texto bíblico diz em 1 João capítulo 3, versículo 4. Né? Então é uma falta de conformidade com a lei de Deus, que é em atos, caráter ou natureza. Todo o nosso ser, se estiver em falta de conformidade de Deus, com a lei de Deus, nós estamos pecando. Esta é uma definição ainda melhor, pois reconhece o pecado como uma condição da natureza humana. O pecado habita no coração do ser. Nesse sentido, entre aspas aqui, ele é uma qualidade do ser. Qualidade não no sentido bom, mas algo que é inerente ao nosso próprio ser. Então, o pecado habita de nós, habita dentro de nós. Nós possuímos uma natureza pecaminosa. Há disposições, há inclinações, há pensamentos, há atos, há gestos que nós fazemos que não estão em conformidade com a lei de Deus. E quando isso acontece, nós estamos no estado de pecado. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, o pecado no Jardim do Éden resultou na interrupção da relação íntima que existia entre Deus e o casal original. O fato de terem sido expulsos do jardim, onde eles tinham andado com Deus, fornece uma ilustração gráfica da perda da intimidade com o próprio Deus. Nós vemos aí, portanto, que a partir do momento em que Eva e Adão comeram do fruto proibido, quebrando assim a lei de Deus, porque queriam ser igual a Deus, naquele momento, houve uma ruptura do relacionamento com o Senhor. E agora nós nos encontramos num estado de queda, num estado que chamamos de depravação total. Então, o que seria essa depravação total? Em primeiro lugar,
ela vem de o pecado herdado de Adão. Ou seja, Adão cometeu o pecado, e por causa do pecado de Adão e Eva, todos os descendentes nasceram com a imagem e a semelhança de Deus corrompida. Nasceram herdando esse pecado de Adão e Eva. Ou seja, todas as pessoas que nascem já vêm com essa natureza pecaminosa. Paulo afirma isso explicitamente, que a raça humana herdou o pecado de nossos primeiros pais, isto é, Adão e Eva. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, você vai encontrar exatamente isso. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, em Adão, o apóstolo Paulo está descrevendo isso, que em Adão toda a raça humana foi condenada também. Em Adão toda a raça humana herda o seu pecado, a sua natureza pecaminosa. Somos concebidos no estado de depravação desde o ventre materno. Salmos de número 58, verso 3 vai dizer, desviam-se os ímpios desde a madre, desde a sua concepção. Nasce e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde a concepção, nós já somos concebidos nesse estado de depravação, nesse estado de iniquidade. Nós já nascemos desencaminhados da presença de Deus. Além do mais, nós vemos o salmista dizer no Salmo de número 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele demonstra aqui que desde criança nós já somos gerados nesse estado de depravação, nesse estado de natureza pecaminosa. Nós não cometemos nenhum ato ainda, mas já nascemos com essa natureza depravada, corrompida. Isso é chamado de pecado herdado de Adão. Você pode perceber isso também em questões práticas do dia a dia. Se você, por exemplo, comprar um brinquedo e dar a uma determinada criança, por uns dias ela irá brincar com aquele brinquedo. Você vai colocar, ela vai deixar aquele brinquedo de lado, lá num canto, e quando chegar outra criança, essa outra criança vai chegar e pegar o brinquedo. O que é que a sua criança, a primeira criança, vai fazer? Ela vai lá e toma o brinquedo da outra. Por que ela faz isso? Porque ela possui uma natureza depravada dentro dela. Ela não tem consciência disso ainda, muitas não têm consciência disso, mas já se manifesta a depravação dentro dela. Isso demonstra a natureza corrompida do ser humano desde a meninice, desde o ventre materno, né? Paulo demonstra uma série de sentenças que veio por causa do pecado em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Você vai ver que o apóstolo Paulo está comparando Adão e Cristo Jesus. O que ocorreu em Adão e o que ocorreu com Cristo Jesus. O que é que Adão trouxe à humanidade e o que é que Cristo fez através de sua obra sacrificial na cruz do Calvário. Em Adão nós vamos ver, que é o tema de nossa aula de hoje, a depravação total, nós vamos ver que em Adão cometeu o pecado, houve morte, houve julgamento, houve uma condenação, houve um reino de morte em Adão e houve uma desobediência. Tudo isso são sentenças que o apóstolo Paulo demonstra que veio, que procedeu do pecado original de Adão para toda a humanidade. Devido à nossa identificação com Adão, todo o gênero humano foi corrompido por completo. Todo ser humano está completamente corrompido pelo pecado. E em dois aspectos. Em primeiro aspecto, no moral, e em segundo, no espiritual. No moral, nós vemos que é manifesto nos nossos relacionamentos. Isso é visível logo quando Adão joga a culpa em Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 18, quando o Senhor pergunta o que foi que fizeste, né? Foi a mulher que tu me deu. Então você já começa a ver aqui que há um conflito. O pecado já se manifesta nesse aspecto moral, em relacionamentos. Você vê no capítulo 4, versículo 8 ao 12, Caim matando Abel. Você vê logo em seguida Lameque matando dois homens, um por pisar o pé dele e outro por feri-lo. E assim você vai ver que a depravação do homem começa a se intensificar no livro de Gênesis. E assim toda a raça humana está corrompida pelo pecado. Além do mais, nós vemos aí que essa depravação também atinge o aspecto espiritual do ser humano. É manifesto no estado de morte espiritual. Você pode ver isso em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, quando o apóstolo Paulo vai descrever que nós estávamos mortos em delitos e em pecados.
morte espiritual. E como é que nós vivíamos? Segundo o curso do mundo, segundo o curso da sua natureza pecaminosa. Eu e você vivíamos de acordo com os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Nós vivíamos também segundo o curso do diabo. Então nós vivíamos desta forma, em um estado completo de morte espiritual. Nós nada mais éramos do que cadáveres espirituais ambulantes. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos salva. Então, nós vemos aí esse aspecto espiritual também. A conclusão lógica dessas descrições é que todas as facetas, ou seja, todas as áreas do caráter humano, foram completamente corrompidas pelo pecado, de tal modo que não há um justo sequer diante de Deus. Até os nossos melhores atos de justiça, diz Isaías no capítulo 64, versículo 6, são como trapos de imundície. Literalmente, abro aspas aqui, significava que o trapo de imundícia era um pano que a mulher usava no tempo menstrual dela. Então consegue perceber essa cena descrita pelo profeta para demonstrar a corrupção do ser humano, né? Vocês são tão imundos, a justiça de vocês é tão imunda quanto esse trapo de imundícia. Ela não vale de nada diante de Deus. É por isso que o homem não pode ser justificado diante de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Então nós vimos aqui também que o profeta vai usar a metáfora de leprosos. Estamos como leprosos, plenamente manchados de chagas, desde a cabeça até a planta dos pés. Não há coisa sã em nós. Não há coisa boa em nós. Há apenas coisas ruins dentro de nós. Isso é por causa da natureza depravada que nós herdamos de Adão. E aí vai dizer assim, de sorte que os nossos pensamentos, todos eles são continuamente mar diante do Senhor. É essa a resposta do Senhor quando vê o estado de depravação do homem em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando Deus olha para a humanidade, ele diz, todos os seus pensamentos são continuamente mar diante de mim. E por isso Deus vai destruir a terra logo em seguida com o dilúvio. Entendimento plenamente obscurecido, diz o apóstolo Paulo, pelo pecado. O nosso coração, isto é, o nosso ser, é, portanto, perverso diante do Senhor. O nosso coração é iníquo, é perverso. Quem o conhecerá? É do coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios. É do coração do homem que surge tudo isso. O que contamina o homem, diz Jesus, não é o que entra, é o que sai. A podridão está dentro de nós. Isto é depravação total. John Wesley vai demonstrar em um sermão que ele chama O Caminho para o Reino, né? The Way to the Kingdom, ele vai dizer, você é corrompido em cada poder, em cada faculdade da sua alma. Você é corrompido em cada um desses aspectos, toda a fundação do seu ser está fora de curso. Observa só, cada faculdade da sua alma, toda a fundação do seu ser está fora de curso. Os olhos do teu entendimento estão escurecidos, de modo que não pode discernir a Deus ou as coisas de Deus. As nuvens da ignorância e do erro repousam sobre ti e sobre mim, e te cobrem com a sombra da morte. Tu ainda não sabes como deverias saber, nem Deus, nem o mundo, nem a ti mesmo. Tua vontade não é mais a vontade de Deus, mas é totalmente perversa e distorcida, avessa do bem, de tudo que Deus ama e propensa a todo mal, a toda abominação que Deus odeia. Cada faculdade da sua alma, toda a fundação do seu ser está fora de curso. Tua vontade é totalmente perversa e distorcida, propensa a todo mal, a abominação que Deus odeia. Viu, meus amados irmãos, como isso está dentro de nós? É depravação total. Somos completamente corrompidos. Somos escravizados pelos nossos pecados. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos de justiça são nada mais do que trapos de imundícia para o Senhor. Não há uma área de nossa vida que não esteja corrompida. É necessário que haja uma mudança completa. Isso só pode acontecer em Cristo Jesus, porque o pecado afetou essa imagem e a semelhança de Deus em nós. A conclusão lógica é que nós fomos criados para nos deleitar em Deus e glorificá-lo para sempre. A sua imagem e a sua semelhança em nós mostra que devemos ser corregentes do mundo com ele. Entretanto, devido à queda, perdemos esse domínio. A imagem e a semelhança de Deus em nós fora completamente corrompida pelo pecado. Herdamos o pecado de Adão, mas também cometemos os nossos próprios pecados diante de Deus. Muitas pessoas irão dizer para você, mas eu não devo sofrer consequências por causa do pecado de Adão. Ok,
Vamos deixar isso por um tempo em suspenso. Vamos pensar. Agora você vai ser julgado somente pelo seu próprio pecado. Será que você não estaria condenado? Com certeza estaria. Então nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão, mas nós também temos pecados contra o Senhor. Nós temos vários pecados, nós quebramos diversas vezes a lei do Senhor. Isso demonstra que nós pecamos porque nós somos pecadores por natureza, mas também cometemos os nossos pecados diante de Deus. Por isso, somos indesculpáveis diante da sua presença. O nosso estado espiritual é de completa trevas espirituais. Estamos distantes de Deus, cometendo todo e qualquer tipo de pecado. Por isso, Deus, de antemão, já providenciou em seu sábio conselho, e louvado seja o nome do Senhor, para nos resgatar deste estado de escravidão e morte, um sacrifício de Cristo Jesus para nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o Senhor demonstra que providenciou um cordeiro, demonstrando que o seu sangue já foi eficaz para nos salvar desde a fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo para a nossa salvação. E aqui eu trago um hino do Augustus Toplady, que diz: não trago nada em minhas mãos, só a tua cruz eu me apego, ó Senhor. Desamparado busco a tua graça, despido-me, veste-me por teu amor. Imundo, a tua fonte buscarei. Lava-me, Senhor, ou morrerei. O que é demonstrado aqui nesta aula de hoje é que todos nós somos corrompidos pelo pecado. E que todos nós precisamos de um sacrifício para nos perdoar de nossos pecados. E o sacrifício que providencia o perdão de nossos pecados é Cristo Jesus, o autor e consumador da vida eterna. Nele sim há redenção. E é sobre este sacrifício a qual Deus vai escolher pessoas para trazê-lo ao mundo. E é sobre isto que nós iremos falar na próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Oi pessoal, como combinado, estamos aqui para indicar para você literaturas que te auxiliem em cada assunto estudado. Hoje nós estudamos o assunto depravação total e nós temos essas duas indicações. A primeira é do pastor e teólogo Carlos Kleber Maia, que tem por título Depravação Total. E a segunda obra é do Fábio Henrique Tavares de Oliveira, também tem por título Depravação Total. E essas duas obras, pessoal, elas têm em comum, elas abordam o quanto o homem é corrompido e o quanto a obra redentora em Cristo Jesus é eficiente para a restauração desse homem. Adquira essas obras, estude, cresça em graça e em conhecimento e seja cada vez mais edificado. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, nos apoiando nesse projeto de teologia de forma descomplicada. Teosim, teologando com simplicidade.